Ao longo de nossa vida, a gente se depara com muitas obras literárias. Você tem, por exemplo, Júlio Verne escreveu, né, 20 Mil Léguas Submarina, que vira até filme. Você tem aqui no Brasil, tem Carlos Drummond de Andrade, nós temos Machado de Assis, escreveu Dom Casmurro, por exemplo, José de Alencar, né, a Moreninha, a poetisa Cecília Meirelles. Então você bate o olho no livro, na obra literária, você identifica o autor, até pelo modo como ele escreve, pelo estilo literário dele. E a palavra de Deus? E o Evangelho? Quando a gente bate o olho no Evangelho, será que você identifica que o Evangelho é de Deus? Essa vai ser a nossa meditação nessa tarde. Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja bem-vindo ao canal. A proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Conforme a gente ia dizendo, às vezes você bate o olho, né, num livro, numa obra, e você sabe, esse autor é o poeta. Não, esse aqui já escreve crônica. Esse aqui já é uma coisa mais da atualidade. E o Evangelho, ele também tem esse escopo. Ele tem esse viés também. Ele tem uma origem. Ele tem um autor. E quem é esse autor? Qual é a origem do Evangelho? Praticamente nós já sabemos que a origem do Evangelho, se você não sabe, vai saber agora, é de Deus. E a Bíblia fala sobre esse assunto? Fala. Aqui em Romanos, que é o texto que nós vamos usar, Romanos capítulo 1, logo no primeiro versículo. Está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De Deus. De Deus. Essa preposição de significa de propriedade de Deus. Proveniente de Deus. Sobre Deus. Então poderia ler: separado para o Evangelho de propriedade de Deus. Separado para o Evangelho proveniente de Deus, vindo de Deus. Separado do Evangelho cuja fonte é Deus. Separado do Evangelho que fala sobre Deus. Então o Evangelho é propriedade de Deus. Mas por que a origem do Evangelho é em Deus? Porque ele enviou seu Filho, porque a palavra Evangelho significa boas novas. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a esta terra para ele trazer as boas novas, para ele trazer o Evangelho. Quais são as boas novas? Qual é a proclamação das boas novas? Jesus veio para nos religar com Deus, para trazer nova vida, trazer transformação, trazer um novo nascimento. Essas são as boas novas. Nós temos ligação com Deus, podemos ter religação com Deus agora. Podemos nos ligar diretamente com Ele. Isso é maravilhoso. É uma notícia muito excelente. Por isso que o Evangelho veio de Deus. Essas boas novas vieram de Deus. Não teve nenhum poder humano, nenhum ser humano pensou nisso. Como é que eu vou me religar com Deus? Até pensou, mas todas as tentativas foram falhas. A única coisa que nos liga com Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Veja lá em Romanos 15:16, o apóstolo Paulo falando que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. De novo, o Evangelho de Deus. O Evangelho proveniente de Deus. O Evangelho de propriedade de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque da graça vos, de graça vos anunciou o Evangelho de Deus. São referências. Até aquele esclarecimento, nós não estamos comentando cada referência dessa, contextualizando, porque nós vamos demorar horas. Então estou só citando as referências bíblicas para embasar a afirmação de que o Evangelho é de Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2, versículo 2, versículo 8 e 9, também fala a mesma coisa. Mas mesmo depois de termos antes padecido, o apóstolo Paulo falando, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus. Um grande combate. E no versículo 8 ele continua: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. E no versículo 9 ele continua: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. De novo, o Evangelho de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então o Evangelho é propriedade de Deus. Está bem claro na própria palavra dele. Sempre o Evangelho é nomeado como Evangelho de Deus. Mas também Jesus é Deus. Então o Evangelho também é de Jesus. Até porque ele que trouxe as boas novas para a gente. João Batista preparou o caminho e Jesus veio trazendo o reino. Então o Evangelho é propriedade de Jesus. Romanos 1,9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, de novo o apóstolo Paulo falando, no Evangelho de seu Filho, Filho com letra maiúscula, Filho de Deus, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ainda no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, já conhecemos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho também é de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é de Jesus Cristo também. 1 Coríntios 9, 18. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e ele continua. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Evangelho é de Cristo, ele espelha a glória de Cristo. 2 Coríntios 9, 13. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Ele continua com a passagem, com o texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Gálatas 1,7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Filipenses 1,27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Aí ele continua o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. 2 Tessalonicenses 1, 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Jesus. A origem é de Deus. A origem é de Jesus. A origem é nele, aliás. Agora veja bem, lá em Romanos 2,16, Paulo usou a expressão meu evangelho. Olha só, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Opa, peraí, é isso mesmo? É. Vamos ler de novo aqui. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ora, o próprio apóstolo Paulo várias vezes usou a expressão evangelho de Deus, evangelho de Cristo. E aqui ele fala o meu evangelho. Será que isso é heresia? Claro que não. Acontece o seguinte, isso se chama pertencimento, identificação. O apóstolo Paulo aceitou o evangelho, de perseguidor ele passou a ser perseguido. O evangelho, né, entrou tanto nele que ele se identificou com o evangelho. Ah, agora é meu também. A gente não fala assim, porque ele é na minha rua. A rua é tua? Você é o dono da rua? Não, porque no meu colégio, o colégio é teu, você é o dono do colégio? Não, na minha empresa, no meu trabalho, na minha igreja. Você não é nenhum pastor, mas na minha igreja. Nem o pastor pode falar isso, a igreja é de Jesus, né? Mas dando esse exemplo. Ou então, assim, não, porque no meu bairro. O que é isso? Você se considera inserido naquele contexto. O bairro é seu mesmo, a rua é sua, você mora ali há tantos anos, você conhece tudo, conhece cada curva ali, cada calçada.
A mesma coisa com o Evangelho, foi isso que Paulo falou. Então nós podemos falar também que o Evangelho é de nossa propriedade, é de sua propriedade, desde que ele esteja dentro de você. Você vai se identificar tanto com o Evangelho que ele vai passar a ser seu. Como se fosse propriedade sua, não aquela propriedade, né, de direito, que vem de Deus, porque a origem é de Deus. Quando eu falo o meu Evangelho, não é que eu gerei o Evangelho, mas é o contrário, que o Evangelho em mim gerou uma nova criatura que se identificou tanto com o Evangelho que se entrelaçou. É isso que Deus quer. Essa é uma boa nova, já pensou? Uma coisa que é de Deus, entra em você, te transforma e você fica parecido com Cristo. Por isso que lá em Antioquia, os crentes, né, os seguidores de Cristo, foram chamados de cristãos, pequenos cristos. As pessoas olhavam para esses convertidos e falavam, ele parece com Cristo, hein? Parece um pequeno Cristo. Olha só, o que é isso? Pertencimento. Romanos 16:25, Paulo fala de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho, com essa visão de pertencer ao Evangelho. Paulo estava mergulhado no Evangelho. O Evangelho era dele, e é nosso também, se você aceitá-lo. 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu Evangelho. Paulo de novo falando, puxando para si o Evangelho como pertencimento. Ele era participante, ele pertencia ao Evangelho. 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso Evangelho, ele já expõe o nosso Evangelho. Paulo sabia que não só ele havia aceitado o Evangelho e estava transformado e, né, estava entrelaçado com o Evangelho, como outras pessoas também fizeram a mesma coisa. Então ele usou, né, o nosso Evangelho. Não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Lembra? O Evangelho é o poder de Deus. E no Espírito Santo. Tem muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Olha que maravilha. O Evangelho é propriedade de Deus. O Evangelho vem de Deus. O Evangelho tem a sua origem em Deus, em Jesus, mas pela sua graça, pela salvação que ele nos oferece, o Evangelho acaba sendo nosso também. Não com aquele grau de origem, eu sou o autor, não. Mas como propriedade nossa para nos abençoar, para nos transformar, para nos religar com Deus. Olha que maravilha. Uma coisa que é de Deus, Deus graciosamente concede para nós. E você pode falar sem medo. É o meu Evangelho, é o nosso Evangelho. Agora, é claro, você aceitando esse Evangelho, não apenas falar por falar, ou falar por presunção, mas falar tendo aquela convicção lá dentro. Então, realmente esse Evangelho é meu. E agora a gente fala, né, meu Jesus. Você é dono de Jesus? Não, mas a gente fala, né, meu Deus, né, a gente orando, meu Deus, meu Jesus. É a mesma coisa. Identificação. Esse é o plano de Deus. Faça isso. Agora também tem uma advertência. Tem uma advertência para quem está anunciando o Evangelho que não é proveniente de Deus. Isso é muito perigoso. Ou para quem está tentando mudar o Evangelho, dar outra fonte ao Evangelho. Mas Deus, como sempre digo, Deus joga limpo, Deus avisa o que ele vai fazer, Deus avisa quais são, né, as consequências. Está aqui em Gálatas, capítulo 1, versículos 6-10. Paulo falando aos Gálatas. Maravilho de que não tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, né? Porque não existe outro evangelho, como esse aqui não. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra significa maldito. Assim como já vos dissemos, se agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, alguns, a gente observa aí, vendo na mídia social e também notícias, alguns tentam, né, digamos, adequar o evangelho, né, à realidade atual, tentar, entre aspas, modernizar o evangelho, vamos atualizar o evangelho, a Bíblia, assim por diante. Tem essa advertência aqui. Então, nosso convite nesta postagem, neste conteúdo, é que você aceite esse evangelho. Esse evangelho, ele é de Deus, é propriedade de Deus. No entanto, através de Cristo Jesus, pela sua graça, ele nos oferece o evangelho de tal maneira
que a gente se identifica tanto com esse evangelho, que poderemos falar também, é o meu evangelho, é o nosso evangelho. E assim você será abençoado na sua vida espiritual e em todas as áreas de sua vida, por esse evangelho que é tão poderoso para nos alcançar. Deus te abençoe. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, faça um comentário, até mesmo uma dúvida. E não deixe de se inscrever para receber futuras notificações. Obrigado, que Deus te abençoe.